Nós estamos numa série de mensagens que começamos no domingo passado, pregamos na quarta, e hoje teremos de novo, quarta-feira que vem de novo, e vamos encerrar no domingo que vem, que é Ceia do Senhor, uma série chamada O Segredo da Vida. E qual é o segredo da vida, Gesiel, que nós viemos compreendendo desde domingo passado? O segredo para termos uma vida plena, o segredo para termos uma vida completa, o segredo para termos o favor de Deus, o segredo para vivermos todas as promessas que estão na Bíblia Sagrada, e nós encontramos mais de 8.000 promessas. Se eu e você formos viver uma promessa de Deus por dia, nós vamos ficar 26 anos vivendo promessa sem se repetir. Você pode glorificar a Deus por isso? Qual que é o segredo para vivermos essas promessas? O segredo não está em você fazer 7 semanas de campanha numa igreja. O segredo não está em você ficar fazendo penitência. O segredo não está em você ter uma Bíblia grande carregando debaixo do braço. Não estou dizendo que você não tem que ter Bíblia, pelo contrário, você tem que ter. Mas não é carregá-la debaixo do braço que vai mudar a sua vida. Não é você ter a Bíblia aberta no Salmo 23 na sua casa que vai fazer você ter prosperidade ou proteção. Não são obras nossas de aparência que vão fazer com que venhamos viver uma vida plena. Mas o segredo, Alisson, para vivermos a plenitude do Senhor, está em uma palavra que pouco hoje tem sido pregada, que chama-se arrependimento. O grande problema da igreja e do mundo, e o problema de estarmos vivendo o caos que vivemos em todas as áreas. Se nós formos ver de uma forma de saúde, por conta pode deixar aquela imagem em movimento mesmo, por conta desta pandemia, nós vemos que nós somos totalmente limitados. Uma doença, um vírus, ele parou o mundo, parou a economia mundial. Aí agora quando as pessoas querem comprar, tem a demanda reprimida, ou seja, não tem matéria-prima. Tem coisas que vão voltar ao normal, a fabricação lá pelo mês de março, e isso está trazendo um caos em todos os níveis da economia mundial. Quando nós olhamos a nossa condição de família, quando nós olhamos a nossa condição de pais, filhos, jovens, nós vemos como a sociedade ela está perdida. Nós vemos como, infelizmente, as pessoas elas estão longe de Deus. Quando avaliamos o crime, a violência, cada dia aumenta mais. Quando nós olhamos o tráfico de drogas, é assustador. Quando nós olhamos a imoralidade, cada 7 minutos uma criança está sendo violentada no Brasil. Conta 7 minutos de agora, mais uma, mais 7, mais uma. Uma violência descontrolada, onde as pessoas estão matando por causa de nota de R$50 até menos. O que está fazendo a sociedade, a humanidade viver tanto caos, tanta destruição? O que faz o índice de adultérios ter chegado a um nível de 41% no Brasil? O que faz o índice de divórcios ter saído de 17% em 2010 e agora chegando em 2020 a 37%? O que faz 33% das crianças que nascem no Brasil não terem o nome do pai na certidão de nascimento, ou seja, fisicamente, visivelmente e pela estrutura da lei do Brasil, são crianças que já nascem sem paternidade, fora aqueles que o pai coloca o nome, mas nunca aparece para dar atenção. O que faz com que venhamos ver tanta corrupção, tanta roubalheira, um país rico como o nosso, travado, com um sistema de saúde travado, coisas... É uma vergonha o que nós vemos, alguns níveis da estrutura do nosso país. Tanta matéria-prima, nós somos hoje os geradores de matéria-prima para muitos países no mundo. Nós somos hoje um dos principais geradores de agronegócio, ou seja, de produção de alimentos no mundo. Nós somos um dos principais geradores de proteína, de carne bovina e de carne de aves no mundo. O que faz nós sermos tão produtivos e ao mesmo tempo vivemos tanto caos, tanta miséria, tanto problema? Uma coisa: pecado. O pecado é o grande problema. Enquanto nós não tomarmos consciência que o pecado ele é destrutivo, nós vamos caminhar, nós vamos trilhar em direção ao caos. Posso te dar uma notícia ruim e outra pior? Vocês pensaram que vinha uma boa, né? A ruim vai piorar. Pastor, que ânimo. É porque a ruim ela está diretamente ligada
a pior. A pior é que as pessoas não estão dispostas a mudar. É verdade ou não é? É verdade, gente. Há 20 anos atrás, nós vimos o caso de um pai que jogou a filha pela janela num prédio em São Paulo, vocês lembram? Um advogado. Aquilo tomou, Márcio, as manchetes no Brasil semanas. É verdade ou não é? Semanas. Hoje, segundo as estatísticas, pelo menos um crime por dia é de pai contra filho. Um crime por dia, pelo menos. Isso eu estou falando em algumas regiões, não estou falando de Brasil. É assustador. É assustador. Porque as pessoas não estão dispostas a mudar. Não estão dispostas a mudar. E é por isso que nós continuamos travados. O grande segredo para vivermos a plenitude é nós termos a convicção dos nossos pecados, a disposição de confessá-los. E principalmente, a essência principal da palavra arrependimento, que é deixar o pecado. Muitos de nós temos vivido, David, a primeira fase do processo. Nós vivemos a fase do pecado nós vivemos a fase da convicção do pecado. Nós vivemos a fase do... Desculpa aí, gente, eu tenho a mania de mexer nas coisas. Nós vivemos a fase da convicção do pecado. Sim, eu sei que estou pecando. Nós vivemos até a fase da confissão do pecado. Senhor, perdoa os meus pecados. Mas quando chega na parte fundamental do arrependimento, que é deixar o pecado, aí nós travamos. E é por isso que nós continuamos, infelizmente, continuamos paralisados. O texto que eu li aqui tem tudo a ver com isso. Eu gostaria que você fosse comigo em Marcos novamente, capítulo 2 que nós lemos. E eu quero que você vá... vamos ler novamente o texto pausadamente para eu dar algumas informações importantes. O primeiro texto, o esposo da Bruna, porque eu não lembro o nome dele. Como é que é, lindão? Tiago. Primeira coisa, Tiagão, que nós precisamos entender aqui, não esqueço nunca mais teu nome agora. É que o Jesus ele chega na cidade de Cafarnaum, inclusive ele tinha uma moradia ali. A cidade de Cafarnaum ela é uma cidade portuária, então ela se tornou como se fosse um centro de deslocamento para Jesus e os seus discípulos. Eles iam para as cidades e voltavam, ela era mais central. Ele sai de Nazaré e vem morar em Cafarnaum. E a Bíblia diz que mais uma vez Jesus chegando em Cafarnaum, ele entra numa casa. Alguns historiadores dizem que provavelmente tenha sido a casa da sogra de Pedro, outros dizem que é a sogra de Zebedeu, os pais de Tiago e João. Mas independente de qualquer situação, o texto deixa claro que ele entrou em uma casa, não importa qual é esta casa. E quando ele chega nessa casa, as pessoas ficam sabendo que Jesus novamente estava na cidade. A fama dele ela estava tão consolidada, as pessoas estavam tão impactadas por aquilo que Jesus estava fazendo e como estava fazendo, que a Bíblia diz, Fabiano, que aquela casa começou a chegar gente. Começou a chegar gente, e gente, e gente. Consegue imaginar uma cena? Eu não quero comparar a pessoa, agora que eu vou fazer essa comparação com Jesus, porque é incomparável. Mas talvez pelo nível de conhecimento. Você consegue imaginar Jesus não, você consegue imaginar Silvio Santos chegar em Colombo? Hã? Silvio Santos chegar em Colombo. De repente Silvio Santos entra em Colombo e ele chega ritmo, não vou dançar, não vou não, nem pensar. Melhor não, né? Quem quer dinheiro? Você consegue imaginar Jesus parar numa casa aqui na rodovia da Uva? E o povo começa a ficar sabendo, Jesus não, Silvio Santos, perdão, parar aqui numa casa na rodovia da Uva. Você consegue imaginar a multidão de gente? Já pensou nisso? Já pensou o trânsito parando? A casa tomada de gente? Não estamos falando de um homem que tem dinheiro, não estamos falando de um homem que tem poder, todo o poder do mundo que é Deus, Jesus na terra, amém, queridos? Foi isso que aconteceu, quando Jesus chegou naquela casa. As pessoas ficaram sabendo que aquele que libertava, aquele que curava, aquele que restaurava, aquele que trazia palavras de paz, ele estava na cidade. Elas começaram a chegar, e a notícia começou a vazar, e as pessoas começaram a vir. Pessoas endemoniadas, pessoas paralíticas, pessoas cegas, pessoas leprosas, elas estavam querendo viver o processo da restauração, porque assim Jesus fazia quando ele ministrava. E a Bíblia diz que um homem, ele estava paralisado. A Bíblia não declara exatamente como ele ficou paralisado, o que aconteceu com ele, só diz algumas informações rápidas sobre esse homem. Número 1, ele era tetraplégico, ele não tinha movimento nenhum do pescoço para baixo, provavelmente. Por isso ele estava numa maca. No máximo um paraplégico. Número 2, ele tinha 4 amigos que amavam ele de verdade. A Bíblia não fala qual o nome de cidade que ele vinha, que tribo de Israel que ele era, nada. Só conta isso.
E o texto diz que aqueles 4 amigos vieram, talvez vieram de longe, independente qual é a distância, carregar alguém não é fácil. Provavelmente estavam com os braços cansados, mas eles tinham uma expectativa de acontecer algo naquele ambiente, naquele local. E quando eles chegam, a Bíblia diz que eles não conseguem entrar, as portas estão tomadas de gente, as janelas estão tomadas de gente. E esses homens provavelmente devem ter insistido, devem ter pedido gentileza, devem ter tentado passar com a maca, mas ninguém deixou eles passarem. Até que talvez, o texto não diz, estou conjecturando, diz assim: só tem um jeito da gente entrar nessa casa. E eles falaram como? Os outros amigos, ele falou, pelo telhado. Então o texto diz que eles sobem a maca destes homens. Consegue imaginar subir uma maca pelo telhado? Consegue imaginar como é que é a estrutura? Sem roldana, sem balancinho. Consegue imaginar? Consegue imaginar o medo daquele homem? Eu fico imaginando ele naquela maca e falar assim: e aí, para onde vamos? Ele falou, vamos subir. Você tem coragem? Ele falou, bom, paralítico eu já estou. Mais do que isso, talvez eu não fique. No máximo eu vá morrer de traumatismo craniano. Mas perder a locomoção eu não perco mais. Eles sobem este homem. Eles abrem o telhado. Imagina o prejuízo do dono da casa. Para quando existe um milagre, Domingos, não existe preço. Você pode dar glória a Deus por isso? Saudade que eu estava de você, Domingos. Agora que eu te achei aqui, te amo demais, irmão. Eles sobem, tiram o telhado daquela casa, descem o homem. E quando Jesus está ensinando, de repente eu fico imaginando, igual culto aqui, né? Imagina o pastor está pregando, de repente começa a descer uma maca aqui. Se Jesus estava empolgado na ministração, igual eu fico às vezes, talvez Jesus nem se deu conta daquela maca descendo, aquele homem descendo. Alguém perguntava, o que é isso? É um avião? Não vou fazer piada, hoje eu estou cheio de graça, né? O que está acontecendo aqui? Um olha para o outro e fala, o que está acontecendo? Quem é esse homem? Então o burburinho, o zum, 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 começa a crescer, até que tudo para. E Jesus então olha para aquele homem que está agora já no chão. E Wagner, Jesus diz apenas uma palavra para aquele homem. Vai lá comigo no verso 6. Estavam ali assentados, verso 7, né? Não, me perdi aqui, é o verso 5, perdão. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico: levanta e anda. Não? Mas aquele homem não era paralítico? Ele não estava doente? Não era isso que Jesus precisava perguntar? Não, vamos de novo. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico: queres ser curado? Não também? E Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico: a tua fé te salvou? Mas aquele homem estava doente. O que Jesus disse? Me ajuda lá, gente. Culto participativo. O que Jesus disse? Mas aquele homem foi pedir perdão pelo pecado? Aquela casa era o templo? Aquela sala era o altar? Ali era um sacrifício que estava sendo feito? E por quê? Por que Jesus disse para aquele homem que os pecados dele estavam perdoados? Parece uma coisa totalmente antagônica, né? É como você chegar no culto e... acho que esse exemplo ficou esquisito. É como você chegar num lugar e falar, me dá um copo de água, e o cara te dá um prato de feijão. Nada a ver, né? E daquele feijão com bacon que está bem salgadinho, que piora a tua sede. A Samanta ia gostar. Deixa a água, vamos comer a feijoada. Olha para mim aqui. Aquele homem estava doente, paralisado, que ele precisava era de um milagre. A necessidade daquele homem era... É a Lilian que está de máscara branca ali? Que saudade dos seis. Aquele homem, ele tem uma necessidade de viver milagre. Mas quando ele chega perto de Jesus, ao invés de Jesus liberar uma palavra de cura, como foi para Zaqueu, quero ser curado. Uma palavra de cura, como foi para aquela mulher, vai a tua fé, a mulher do fluxo de sangue, a tua fé te salvou. Uma palavra de restauração, como Jesus disse para os leprosos: vão e se apresentem àqueles que tiraram vocês de suas casas, dizendo, se vocês tiverem fé e irem, vocês serão curados. Jesus não usou nenhuma dessas expressões que normalmente, Cris, ele usava para quem estava doente, para quem precisava de uma cura, para quem precisava de uma restauração. Sabe o que Jesus disse para aquele homem? Os seus pecados estão... O que isso me leva a entender, Manuel? Que a doença daquele homem, que a causa daquela paralisia, que a enfermidade que estava sobre aquele homem, ela era causada por pecado. Quem estava comigo, dá uma glória a Deus aí.
Sabia que nós precisamos entender que esse texto nos ensina duas coisas, uma literal e uma simbólica. A primeira, a literal, esse texto nos leva a entender, a compreender que existem doenças que eu e vocês enfrentamos, enfermidades que nós enfrentamos, que é causa de pecado. É pecado que está aterrorizando a nossa saúde. É Deus que castigou? Não, Magno. Nós que atraímos através do nosso pecado, do nosso erro. E nós não vamos encontrar apenas nessa fase, não. Tem uma outra situação que acontece no livro de Lucas, de um homem cego, que a Bíblia diz que Jesus encontra com ele no meio do caminho, e os discípulos fazem uma pergunta para o mestre: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais? O que o homem era? Vocês prestaram atenção no que eu falei? O homem era cego. Jesus encontrou no meio do caminho. Os discípulos então fazendo um mapeamento bem superficial, mais jurídico, né, de julgamento do que de compreensão. Eles avaliam aquele homem, o irmão Luiz, e diz assim: mestre, fala para nós, o cara é cego. Por que eles usam essa expressão? Quem pecou? Porque na cultura judaica, uma pessoa que ficava doente era consequência de pecado. Por que a mulher do fluxo de sangue ela foi rejeitada na cultura, na estrutura judaica durante 12 anos? Porque ela era amaldiçoada. Uma pessoa que tinha fluxo de sangue constante era doente, era amaldiçoada. Uma pessoa que ia para a rua, um leproso, um cego, ele era lançado na rua, virava um pedinte, um mendigo. Por quê? Porque ele estava vivendo a maldição da consequência do seu pecado ou do pecado dos seus pais. Assim era a cultura judaica. Então os discípulos, dentro dessa construção cultural, eles dizem a Jesus: mestre, mostra para nós, já que o senhor sabe de todas as coisas, o senhor vê o mundo espiritual, revela para nós, quem pecou? Ele ou seus pais? Qual foi a resposta de Jesus? Neste caso, lá no texto você vai ver, neste caso, nem ele, nem os pais. Ele está dizendo, no caso aqui, é para que eu venha a ser glorificado, o Filho do Homem seja glorificado. Porém, o que ele me dá a base aqui? Que existem doenças e enfermidades que é consequência de pecados ou nossos ou dos nossos pais. Existem doenças e enfermidades que nós vivemos culpa dos nossos pecados. Existem doenças e enfermidades que nós podemos viver que é até culpa dos pecados dos nossos pais. Às vezes você olha e fala assim: por que uma criança nasceu dessa forma? Por que ela está enfrentando tudo isso? Biblicamente eu estou apresentando isso para vocês. É o tipo de coisa que nós não gostamos, Bruno, de saber, de ouvir. É o tipo de coisa que nós rejeitamos, mas essa é uma verdade que ela está presente muito mais do que nós entendemos. Então a primeira verdade que nós encontramos aqui é a verdade literal. A doença, ela pode ser gerada pelo pecado. Quem está me entendendo, diga amém. E a segunda verdade desse texto que nós encontramos aqui é que ela também é simbólica, Wagner. O texto diz que este homem, ele era paralítico, ou seja, ele estava paralisado, ele estava travado. E quando ele chega diante de Jesus, o que Jesus declara para ele? Os teus pecados estão perdoados. Ou seja, a paralisia daquele homem, ela simboliza a paralisia de muitas pessoas que hoje estão enfrentando travas, que estão amarradas. E isso é por conta do quê? Do seu pecado. Então pecado, na quarta-feira nós entendemos que pecado ele gera derrota. E pecado ele também gera paralisia. Em alguns casos a derrota e a paralisia andam juntos. É duas pernas de um mesmo corpo. Esse texto fica muito claro que o problema deste homem não era uma enfermidade, não era para que Jesus fosse glorificado, não era um acidente, não era um problema congênito, não era um problema genético. O problema deste homem, Jesus deixa bem claro, era pecado. No entanto que a Bíblia diz que os fariseus, os religiosos ficam indignados, dizendo: quem é este que pode perdoar pecados? Ele diz: por que vocês julgam? Vocês julgam no seu espírito uma coisa que vocês não sabem. O que é mais fácil? Dizer para este homem: os pecados estão perdoados, ou levanta e anda. Por quê? Porque na vida daquele homem, no caso daquele homem, as duas coisas estavam andando juntas. Quando o pecado fosse perdoado, ele se levantava e saía do lugar de paralisia. Pode ver um glória a Deus de você aí, queridos? Tem pessoas que elas estão paralisadas no seu casamento. Casamento que está travado. Vida matrimonial que está dando errado. Família que está enroscada. Filhos que estão paralisados. Finanças que não andam. Vida espiritual e ministerial que não tem frutos. E muitas dessas pessoas estão perguntando por quê. E hoje eu estou sendo boca de Deus na vida de alguém, dizendo: será que a tua vida não está paralisada, travada por causa dos pecados que não foram deixados? Será que nós não estamos travados?
enroscados, patinando por causa de situações que nós ainda não confessamos e, mais do que isso, não deixamos. O pecado, Talita, ele é, segundo esse texto, um agente paralisante nas nossas vidas. O problema é que muitos de nós não nos damos conta. Eu desenvolvi em Deus, ou Deus desenvolveu em mim, melhor dizendo, um discernimento. Que quando alguma coisa trava, tem pecado. Quando alguma coisa dá errado, tem pecado. Impressionante isso, queridos. As coisas começam a patinar. As coisas começam a travar. As coisas começam a sair do eixo. Qual que é a primeira resposta natural de uma pessoa religiosa? Dizer, é culpa do diabo. Mas antes de você achar o culpado no diabo, a culpa no diabo, você tem que procurar a culpa em você. Quem está me entendendo, diga amém. Preste atenção em mim, no livro de Neemias, capítulo 6. Coloca para mim, Adriano. Neemias, capítulo 6, verso 3. Olha só que coisa interessante. Como meu tempo eu só tenho 15 minutos, esse é o quarto ponto, eu já vou trazer para cá já, porque ele encaixa muito bem. Neemias, ele é levantado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Por que ele ia reconstruir? Porque os muros, eles estavam, parte deles em ruínas. Diga comigo, haviam brechas. Então, eu já falei isso aqui na quarta-feira para vocês, no domingo também eu comentei, que quando falamos de Canaã, quando falamos de Jerusalém, nós não estamos falando de um território, nós estamos falando da nossa alma. A Canaã é a nossa alma. Quem está me entendendo, diga amém. Toda vez que você lê a Bíblia falando de Canaã, falando de Jerusalém, Jerusalém foi invadido, Deus está querendo falar com você, sua alma está sendo invadida. E Jerusalém está sendo derrotada, Deus está falando, a sua alma está sendo derrotada. E os inimigos tomaram Jerusalém, a sua alma está sendo tomada pelos inimigos. E Deus deu vitória a Jerusalém, é Deus trazendo ali vitória para a sua alma. Amém, queridos? Então Jerusalém é a nossa alma. E a Bíblia diz que os muros de Jerusalém estavam com brechas. Significam pecados, Tiago, que a nossa alma deixou entrar. Tem brechas, tem rupturas na nossa alma onde os demônios acessam. Os demônios, eles não invadem, eles entram onde eles encontram uma abertura, porta ou brechas. E de onde vem brechas? Quando a gente começa a falar na linguagem de crente, brecha vem pelo pecado. Então a Bíblia diz que Deus levanta Neemias, ele tipifica Jesus para fechar as brechas daquela cidade. Fechar as brechas daqueles muros. Fechar as brechas, entre aspas, daquela alma. Neemias, ele tem um papel de fechar estas brechas. Ele vai trazer essa compreensão e ele vai conquistar. E quando a Bíblia diz que ele está reconstruindo os muros, diga comigo, fechando as brechas. Quando ele está reconstruindo os muros, fechando as brechas, a Bíblia diz que os inimigos se levantam. Porque toda vez que eu e você nos posicionamos para fechar as brechas, para o inimigo não entrar mais, para não acessar mais, ele vai se levantar. O diabo não quer crente que feche brecha. O diabo não tem problema nenhum com crente que vem na igreja. O diabo não tem problema nenhum com crente que tem uma Bíblia aberta no Salmo 23 na tua casa. O diabo tem problema com crente que ora. O diabo tem problema com crente que se arrepende. O diabo tem problema com gente que se posiciona contra o pecado. Amém, queridos? Esse é o problema para o diabo. Por quê? Porque quando eu e você nos posicionamos, mudamos nossa forma de pensar e abandonamos o pecado, nós destronamos o diabo. Ontem no meu devocional, eu fiz, já também Deus ministrando um pouco do que ia ministrar hoje aqui para nós, eu comecei a avaliar sobre arrependimento, sobre pecado. E você tem que entender que arrependimento é mudança de mentalidade. E eu tenho uma lista de algumas coisas, algumas fortalezas do meu passado que eu precisava vencer. Há anos eu tenho essa lista guardada. Eu tenho uma Bíblia, a minha primeira Bíblia de crente, que eu já tinha 21 anos de idade, que tem aquelas Bíblias que eu não lia, né? A primeira Bíblia de crente é aquela que você começa a escrever. Crente que não tem Bíblia escrita, desculpa falar. Não vou falar. Mas você entendeu, né? Tem que converter. Porque se não tem escrito na Bíblia, Deus não está falando com você, não. A Bíblia tem que ser daquela Bíblia assim, sabe aquela Bíblia, parece bilhete, cheio de anotação, aí sim. E aí eu estou anotando, vendo algumas coisas, eu fui ver algumas situações que Deus ministrava no meu passado, sobre soberba, vaidade, e agora, eu comecei a fazer uma avaliação, houve mudança? Porque onde não há mudança, não há arrependimento. Arrependimento não é ter convicção do pecado apenas, é ter mudança. Então voltamos aqui na história de Neemias.
Neemias ele está fechando as brechas e os inimigos querem entrar. Por quê? Porque o inimigo não quer que você feche os muros. Porque daí você tira ele para fora. Sanbalate, Tobias e Gesem, eles tinham lucro com as brechas do muro. O diabo ele tem resultado na sua vida com as brechas. Quando você fecha os muros, você fica protegido. Então a Bíblia diz que esses homens começam a provocar Neemias. Vem conversar com a gente, você não pode fazer isso. E eles começam a querer atrapalhar a obra. Quando você se posiciona, o inferno vai querer atrapalhar você. Quando você se posiciona para vencer o pecado, o inferno vai colocar a gente no teu caminho para dizer: nossa, agora virou fanático. Nossa, agora você fica ouvindo o pastor. Nossa, teu pastor está fazendo uma lavagem cerebral em você. Nossa, agora não sai mais de dentro da igreja. Olha o coronavírus, vai ficar doente. E a Bíblia diz que eles ficaram provocando Neemias, até que eles mandaram um bilhete: vem ter com a gente. Olha o que ele diz no verso 3. Por essa razão, quando eles mandaram uma mensagem dizendo: vem ter com a gente quer conversar com você, vem até aqui. Ele diz assim: por essa razão enviei-lhes mensageiros, com esta explicação: estou executando uma grande obra, um grande projeto aqui, e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar a minha obra e deixar a obra para encontrar com vocês? Sabe o que ele está dizendo? Não adianta eu querer parar de fechar as minhas brechas para ir lutar com o inimigo. Deixa eu voltar onde eu comecei a introdução deste processo aqui. Sabe qual que é o problema? É que nós começamos a enfrentar crise no casamento, crise financeira, crise espiritual, ministerial. E a gente começa a lutar com o inimigo. A gente desce do muro que a gente está reconstruindo, fechando a brecha, e a gente vai: eu te repreendo em nome de Jesus, sai demônio. Não adianta você repreender com os muros no chão. Quem está me entendendo, diga amém. Vocês estão me entendendo? Neemias falou: o que adianta eu ir lutar com os inimigos, eu ir conversar com eles, eu ir dialogar com eles, eu ir confrontar os inimigos se os muros estão? Ele: não adianta, porque eles vão entrar. Primeiro eu fecho as brechas, depois eu luto. Quem está me entendendo, diga amém. Esse é o nosso problema. Nós não temos consciência do nosso pecado, e por não ter consciência do nosso pecado, a gente fica repreendendo. Só que nós estamos repreendendo aqui, eles estão entrando tudo pelos fundos. Estão entrando tudo pela brecha. Primeiro eu fecho a brecha, depois eu luto com os demônios. Primeiro eu fecho a brecha, depois eu repreendo o inferno. Primeiro eu fecho a brecha, depois eu vou confrontar os meus inimigos. Nós fazemos tudo errado. Nós queremos viver de uma vida eu não vou entrar nessa linha porque o tempo não vai dar, mas nós queremos viver uma vida de religiosidade, porque é muito mais fácil você dizer a culpa é do diabo do que você dizer a culpa é minha. É verdade ou não é? É muito mais fácil você colocar na conta do inferno. Não são os demônios que estão se levantando, você dizer: não, eu que sou sem vergonha, eu não mudo isso daqui. Onde estamos paralisados? Casamento? A paralisia é um sintoma, segundo esse texto, de pecados não resolvidos, não confessados e não deixados. Salomão diz: aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará. Provérbios 28, 13. Nunca prosperará. Prosperidade é vida plena, não é só finanças, é vida plena, é vida de paz. Prosperidade vem da raiz shalom. Ele diz: aquele que encobre o seu pecado, aquele que não deixa, ele vai travar, ele fica paralisado. Quando temos casamento paralisados, matrimônios paralisados, travados, eles precisam ser arrastados. O que tem de casamento que está sendo arrastado, carregado pelos outros? Se o teu casamento está sendo arrastado, carregado por alguém, carregado por um curso, carregado por uma oração, carregado por aconselhamento mensalmente, carregado por pessoas que quando você está em crise você vem para a igreja, quando você termina a crise você para de vir para a igreja, está paralisado. A paralisia, ela representa exatamente aqueles 4 homens carregando a maca daquele doente. Quem está me entendendo, diga amém. E por que muitas vezes o matrimônio está paralisado? Porque os princípios foram quebrados. O pecado, amados, a gente tem muitas vezes aquela visão assim: não, o pecado é matar, roubar e prostituir. É verdade ou não é? Esses são pecados. Mas você sabia, amada minha, será que eu começo por elas ou por eles melhor? Por elas ou por eles? Me ajuda aí, meu irmão. A pancada primeiro nelas ou primeiro neles? Vamos ver, eu quero ver a intensidade. Nelas ou neles? Elas venceram, hein? A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, ela nos ensina alguns princípios do casamento. Diz assim: maridos, amem as vossas, e mulheres, respeitem os vossos. Casamento não paralisa só por causa de adultério.
Diz assim, não, o meu casamento não é paralisia por causa de pecado, porque aqui ninguém traiu ninguém. Mas o abençoado não demonstra nenhum pingo de romantismo, de carinho e de amor para sua esposa. Não tem carinho nenhum. Não tem cuidado nenhum. A coitada anda igual uma bruaca. Ele esculhamba com ela, mas não investe nela. Não tem tempo de qualidade só para os dois. Sempre não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não consegue ter uma palavra doce com ela. Não consegue dar um abraço de 60 segundos sem segundas intenções. Nunca dá um beijo no rosto dela bem apertado e diz eu te amo. E ele não sabe por que o casamento está paralisado. Dinéia, não é só o adultério que vai paralisar casamento. Quebrar o princípio da falta de amor também. A Bíblia diz, maridos, amem as vossas esposas. É um princípio. O cara que não é romântico e não é atencioso, ele está quebrando esse princípio. Esse casamento pode paralisar. Porém, o mesmo texto também tem uma direção para elas. O mesmo texto diz assim, mulheres, respeitem os vossos. Ela não sabe, não, mas aqui no meu casamento não tem adultério, não tem traição. Mas ela trata o cara como se fosse um cachorro. Aliás, o cachorro ela trata melhor. Ela não respeita a autoridade dele, não respeita as decisões dele. Ela não comunica, ela não entende que ele é o governo e ela é a administração. Qualquer coisa que ele faz é no grito. Ela deixa o irmão 3 meses de férias. Ela transforma ele no Spider-Man. O homem fica subindo nas paredes, não pode ver mulher, porque tem mulher que transforma o cara assim, né? A Bíblia diz, mulheres, respeitem os vossos maridos. É um princípio. É um princípio que não pode ser quebrado. E tem mulher que não entende isso. Tem mulher que é a verdadeira Jezabel. Domina. E o coitado é um banana. Não se posiciona. Está quebrando o princípio. O casamento vai paralisar. Qual é a minha posição aqui? Vamos continuar ou posso parar aqui? A Bíblia diz no mesmo capítulo, o corpo do homem não é mais dele, mas da sua esposa, e o dela não é mais dela, mas é do seu esposo. Aqui não está nos dando, por favor entendam isso, não está nos dando legalização de violência. Quando eu entro nessa área, todo mundo entende, amém? Amém? Não preciso entrar em detalhes, né? Mas agora eu quero! A Bíblia falou, vai lá, todo dia. Não é assim. Mas regular é do capeta, meu irmão. Essa irmã fica regulando, está sendo usada pelo Satanás. Equilíbrio. Mas a Bíblia diz, não é mais. Tem gente que está prostituindo dentro do casamento. Se você me der isso, aí eu faço aquilo. Chama-se prostituição. Todo mundo sabe a definição de prostituição, né? É o preço da intimidade. Princípio quebrado. Quer ir para frente? Nós vamos para Gênesis, capítulo 2, verso 24. O princípio da unidade. A Bíblia diz, unir-se-á o homem a sua esposa. Tem gente que casou, mas o cara não tem unidade. Eles são adversários. Não é um casamento, é um ringue. É um octógono. Quando o marido chega em casa, aparece aquele carinha, né? Não sei como que é o nome dele. Clarinho, do UFC, MMA. It's fine. Como é que é o nome dele? Bruce Buffer. O cara, quando é grandão, ele sabe tudo, né? Aparece o cara, já desce o microfone do alto, o cara fala, it's fine, o pau começa a torar. Porque não tem unidade, tem adversário. Os dois não trabalham em comum acordo, os dois trabalham um longe do outro. Não tem unidade financeira, não tem unidade conjugal, não tem unidade da educação dos filhos. Ele fala A, ela fala B. Ele quer comprar uma coisa, ela quer pagar outra. Eles não têm parceria, quebrou um princípio. Não é só o adultério que vai trazer paralisia no casamento. Quem está me entendendo, diga amém. Não é só o orgulho que vai trazer paralisia no casamento. A falta de unidade, a falta de amor, a falta de respeito, a falta de intimidade também. O mesmo texto traz outro princípio no casamento. O princípio o princípio da... Faltou aqui onde que eu achei aqui. Meu Deus do céu. O princípio da emancipação. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua esposa. Tem gente que fala assim, eu não sei por que meu casamento está travado, está paralisado. Aí eu vou conversar com o casal. Moram com a sogra ou com o pai, com a mãe faz 10 anos.
Deixa eu ir para frente. Outra coisa que nós precisamos paralisado, vida financeira, integridade financeira. Outra área que gera paralisia na vida de muitas pessoas e é constante, pessoas que não têm integridade. Quanto mais ganham, mais perdem porque ganham errado. Ganham mentindo, ganham enganando, ganham fazendo negócio escuso, ganham na injustiça. Não adianta, meu irmão, você pode ganhar muito, vai perder muito. Já vi muita gente que o cara tem muito dinheiro errado. Não estou dizendo que ser rico é ruim. Eu estou dizendo que o cara ganha falta de integridade. O cara tem dinheiro, mas o casamento é um caos. O cara tem dinheiro, mas os filhos estão nas drogas. O cara tem dinheiro, mas vive doente. Um pastor Cote, ele foi fazer um mapeamento, ele foi pregar em algumas igrejas na Suíça e começou a fazer um mapeamento na Suíça. Quando fala de Suíça, o que você lembra logo? Banco suíço, né? Dinheiro, lavagem de dinheiro. A maior lavanderia de dinheiro no mundo, de crime, de corrupção e de narcotráfico, e na Suíça. E aí ele está fazendo esse mapeamento nas igrejas brasileiras, e eles vão orar num ponto de droga que é liberado, inclusive, Will, para que as drogas sejam vendidas de uma forma comercial, numa praça. E quando ele chegou naquela praça, assim, ele falou, eu vi centenas de jovens drogados, totalmente noiados, escravizados pelas drogas. E aí o pastor que estava comigo falou assim, pastor, e olha que negócio impressionante, ele falou, muitos desses jovens aqui moram nessa região, essa praça, ela estava na região mais cara de Zurique, se eu não me engano era Zurique, a região mais cara de Zurique. Ao lado daquela região, o centro comercial, o centro dos bancos, o centro financeiro de Zurique. Ele falou, muitos desses jovens moram aqui porque são milionários, os pais são milionários. Ele falou sério, ele falou, muitos deles são filhos dos banqueiros. Quem são os banqueiros? Os caras que lavam o dinheiro do narcotráfico colombiano. E aí, volta nos filhos. O dinheiro que ele lava é a droga que escraviza o filho dele. Vida paralisada, por quê? Finanças erradas. Começou a ter problema financeiro, começou a quebrar muita coisa, começou a travar muita coisa, começou a ter prejuízo, Tem paralisia aí, tem pecado. Você pode repreender o diabo, você pode fazer o que você quiser, você pode dar oferta, dízimo, é importante, é fundamental tudo isso, mas se você não tirar o pecado, a brecha continua ali. Ele falou, não vou descer daqui para conversar com os inimigos enquanto eu não fechar a brecha dos muros. Quem está aí comigo ainda, diga amém. Paralisia financeira, paralisia ministerial. Pessoas que o negócio não trava, o cara canta, chora, pula, prega, insiste, mas o céu não se abre, a igreja não cresce, o ministério não vai. Está paralisado, tem alguma coisa errada. E quando nós compreendemos tudo isso, nós vamos lá para o livro de Salmos, capítulo 32, verso 3, eu vou ler para você. Davi, quando estava no auge da consequência do pecado dele, que estava escondido, estava escondido o pecado, ele não contava para ninguém do adultério que ele cometeu com Betsebá. A Bíblia diz assim, o texto, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, enquanto escondi meus pecados, ele diz, meus ossos se definhavam, a minha alma se agitava em angústia. Onde tem pecado tem dor. Quando ele está falando de ossos aqui, definhava, ele está falando de dor física. Quem está me entendendo, diga amém. E também está falando de dor na alma, angústia, opressão, porque o pecado que não é deixado, ele paralisa. Pastor, e o que a gente precisa fazer? Nós precisamos decidir, ter um esforço de nos achegar a Jesus. Foi isso que os amigos daquele homem fizeram, e eu encerro aqui. A Bíblia diz que alguém pega aquele homem paralisado por conta dos pecados. Todo mundo entendeu que a consequência do que ele estava vendo era pecado? Sim ou não? Aqueles 4 amigos carregam ele e levam até Jesus. Nós temos que deixar as pessoas nos aproximarem de Jesus. Eu quero ser hoje um carregador de maca neste lugar. Quem está me entendendo, diga amém. Eu quero carregar você até Ele, amém, queridos? A gente precisa às vezes de alguém que se esforce em trazer a gente para perto de Jesus. É aquele amigo que insiste para você, vamos na igreja. É aquela pessoa que insiste, vamos orar. É aquela pessoa que diz assim, estou jejuando e orando para que o Senhor te dê força. Nós precisamos, e foi fundamental. Só que aqueles amigos foram até uma certa parte apenas. Eles carregaram a maca e de repente eles chegaram, não tinha como entrar, tinha obstáculo. Porque tem coisa que você tem que decidir. Quem está comigo ainda, diga amém. Tem que decidir. Eu fico imaginando aqueles 4 homens na frente da casa. Olha para todo canto, solta a maca no chão, Edson. E um no mínimo deveria ser grandão igual o Edson, né? É verdade ou não é? Porque para carregar a maca, bem que o Edson carrega no colo sozinho. Isso, cada um olhado na janela, cada um olhada na porta, o cara vê a multidão. E eu fico imaginando ele voltar e dizer assim, gente,
Impossível. Aí sempre tem aquele cara que é rápido, ligeirão, diz assim, tem uma forma. Falou, como? O telhado. Falou, não, ele não consegue. Mas é a única forma que tem. Você quer ser curado? O cara deitado lá falou, eu quero. Ele falou, a única forma é lá em cima. Agora eu pergunto para você, quem decidiu subir a maca, foram os amigos ou foi o doente? É verdade ou não é? Quem decidiu foi o doente. Não, não, faça o que vocês quiserem. E se cair? Quem decide somos nós. Ele teve que decidir. A Bíblia não diz isso, mas eu conjecturo. Ele teve que tomar uma decisão. Não, eu vou até o final. Entenda uma coisa, para chegar até Jesus, nesse caso e no nosso, tem um preço, tem um custo. Tem que insistir. Quem está entendendo, diga amém. Não é qualquer coisa. Não é de qualquer forma. Tem gente que vai até próximo. Ele é carregado pelo pregador, ele é carregado pelo ministro de louvor, ele é carregado pelo discipulador, ele é carregado pelo conselheiro, até uma parte. Quando chega lá e fala, pois é, está difícil, vamos continuar assim, paralisado. Ele falou, não, eu vou, pode subir. Mas consegue imaginar subir aquela maca? Como que deve ter subido de prancha? Já imaginou isso? Como que imaginou? Será que fizeram a roldana? Não acredito que tenha tido tempo para construir uma estrutura, para colocar aqui 2 hastes, uma roldana, uma corda, subir a maca com 4 pontas de corda. Eu não acredito, eu acho que os caras pegaram aquela maca mesmo, irmão, e fizeram assim, ó, amarraram ela aqui, e ela estava, sobe aqui o cara, e o cara olhando para trás fala, vai que arrebenta a corda. Puxa o cara lá em cima, é desconfortável, porque quando você se posiciona, é desconfortável. Não é fácil não. A corda deve ter apertado, às vezes dói, porque a gente começa a ser apertado. Quem está me entendendo, diga amém. A gente começa a ser apertado, o negócio está esquisito, e a gente está subindo, e está desconfortável. Descer, meu irmão, qualquer um ajuda. Até o capeta. Para subir, é difícil. Aí depois que subiu, agora tem que descer de novo. Tem que tirar o telhado. Aquele homem teve que decidir por isso. Sabe o que é aquela decisão dele? É o arrependimento, é o posicionamento. Representa ir literalmente a Jesus. Quem está comigo ainda dá um glória a Deus. Literalmente ele vai até Jesus. Por isso que quando ele chegou ao lado de Jesus, Jesus não perguntou, tem algum pecado para confessar? A atitude dele foi uma atitude de arrependimento. Ele falou, eu vou até lá. Jesus falou, os teus pecados estão perdoados. Vamos colocar de pé.